Uma das minhas principais críticas a estetas é que eles reclamam que o público não domina todas as referências que eles conhecem. Uai, se dominassem, para que precisariam deles? Sombrionauta apresenta Estéticos do Esterco, Opinião 2025. Monstro do Luigi Esteta, Frankenstein Filme 2025. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Por isso acho curioso como o Link organiza o seu canal de forma a dar a entender que todos deveriam ser tão prodígios quanto ele, ou seja, que sejam graduados em cinema e vídeo pela Unisul, mestres em ciências da linguagem pela mesma instituição e doutores em literatura pela UFSC. Mas isso não é ser prodígio, é ser estudado. Como disse o velho Alan Moore, em 1953, se o público soubesse o que quer, seria o artista. A função então da arte seria instigar o público a fazer perguntas que normalmente não faria. Pergunta essas que os estetas deveriam apresentar. Reconheço meu erro. Estetas tendem a ser grandiloquentes e tolos em sua erudição. E esse negócio de apresentar coisas ao público é coisa de contadores de história. Como eu ou o Guilherme Del Toro. Então, depois de assistir o filme sobre o qual aqui ensaio e fazer algumas pesquisas para escrever sobre o mesmo, a crítica de Link chegou a mim. Os algoritmos e sua tendência a propagar virulentamente e de forma viral qualquer homem branco erudito com algum thumbnail que fala palavrões. Deveria aprender a fazer alguns, dizem. Resumindo, pedem que eu seja mais branco, inclusive, e sobremaneira as mulheres negras. Seguindo. A crítica toda se resume tirando as palavras de baixo calão a não me surpreendeu. Bom, se algo é escrito há mais de 200 anos e tão dentro da cultura pop surpreende um esteta da cultura pop, eu ficaria surpreso. Logo, é aquela reclamação juvenil típica de gente branca de classe média que faz sucesso nas redes sociais, que são predominantemente de brancos de direita, depois de esquerda e, se der tempo, femininas. Nada de novo. Eu confesso preferir o estilo de crítica lá Jean Cocteau, 1963, em que prefiro criar o caminho para o leitor entender o que foi proposto pela produção e a partir daí desenhar sua opinião. Gente como o Sergei Eisenstein tem essa mesma proposta. Portanto, ao ver esse filme para a televisão, porque filmes para o cinema têm outra proposta, me apeguei a entender que mensagens foram apresentadas nesse clássico. Basicamente bem próprio de certas crenças feministas de Mary Shelley, a de que a educação não é um valor inerente e sim uma construção que deve equiparar, comparar e dosar inteligência emocional e intelectual, seguindo os princípios que já estavam no canalha pai da pedagogia ocidental Jean-Jacques Rousseau, 1712 e 1778, em seu Emílio, ou da Educação, em 1762. É isso que é fascinante, quando Victor Frankenstein, Oscar Isaac, em sua primeira interação com sua criatura, Jacob Elord, ele a trata com humanidade, e ela assim responde. Depois, quando a trata como experimento, a resposta é nula. Uma deliciosa crítica à educação patriarcal, a mesma que Frankenstein foi submetido e agora reproduz, como muitos pais do sexo masculino o fazem. Somente quando a criatura é submetida novamente a esse tipo de humanidade, seja de Elizabeth Lavenza, Miyagotti, seja pelo homem cego, David Bradley, é que ela se desenvolve em termos de maturidade e pensamento. Shelley, seu pai, o anarquista William Goodwin, e seu marido, o poeta traidor Percy Shelley, creem na mesma coisa. Só que Mary Shelley é mais cruel com sua criatura do que Del Toro, ao mostrar que ela, em sua ânsia de ser aceita, mata Elizabeth Lavenza. Assim, a solidão leva ao assassinato e a necessidade de domínio, criando algo próprio dos romances vitorianos, a obsessão, repetida em obras como O Conde de Monte Cristo, 1844, ou Moby Dick, 1851. Essa é a tese defendida também por aquele mangá e anime inspirado em conceito de super-heróis, gênero influenciado em larga escala por Alexandre Dumas, Boku no Hero, 2014-2025. Assim, o que Del Toro quer defender, como sempre, é que monstros são vítimas de certa alienação que a sociedade lhes impõe, por serem diferentes, e que eles não devem esperar muita simpatia, logo devem se impor de maneira violenta se necessário. Uma das pautas do anarquismo espanhol, 1840, contra o franquismo, desde seu filme Espinha do Diabo, de 2001. Del Toro é um defensor desse tipo de cultura popular, e vai atualizá-la sempre que puder, porque entende que isso é necessário, e vai colocar essa visão sempre que puder em tudo que trabalha. Contudo, a coerência econômico-política é algo que alguém ávido por novidades para a sua vida vazia, como um esteta, não entende. Pós-scriptum. Eu aprecio a estética enquanto vocabulário, mas a acho bem enfadonha como análise de longo prazo. Parece árida e reservada a gente mais preocupada a se mostrar como sábia do que como produtora. Essa crítica, aliás, pode ser aplicada a mim, mas adoro colocar algumas intervenções artísticas em minhas produções sendo mais um performer do que um ator.
Minha experiência com o teatro me ensinou que eu estava certo e tudo que os gregos fazem é mesmo um porre. Porque a arte, quando se submete à estética, geralmente é apenas arte pela arte. Coisa de quem faz projetos culturais esperando a verba da prefeitura em vez de atrair o público para a sua obra. Também já trabalhei nisso e vi que os defensores da cultura negra, LGBT, feminista são apenas gente usando vocabulário estéril para justificar edital mais do que difundir novas visões. Não são artistas para mim. Ou são e eu é que pensei coisa melhor da arte. Logo, eles que vão debater infinitamente sobre seus nichos e bolhas, sobre como a arte está perdida, coisa que fizeram desde idos de 1995, enquanto eu prefiro a arte de massa, imperfeita, tosca e difundida para a gente feia, danificada, desesperada e não desiste porque a morte está longe e o outro mundo é só um mito. Todas essas coisas defecadas pela boca de algumas tetas. Agradecemos a todos que participam do nosso Apoia-se por meio do apoia-se/orçamento sombrio e do Pix sombrionauta@gmail.com. Graças a vocês, esse programa pode melhorar cada vez mais. Se você apreciou, siga, curta e compartilhe nas suas redes sociais. E se inscreva em nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Medium, no Substack, no TikTok e no Kawaii. Até mais!